Sabe, às vezes os lugares de trabalho mais perigosos são justamente aqueles que parecem inofensivos. É, sério. Imagina só, um tanque simples, um silo, uma tubulação. Olhando assim de primeira, não parece nada demais, né? Mas a verdade é que eles podem se transformar em verdadeiras armadilhas mortais, assim ó, num piscar de olhos. Então, fica a pergunta: o que é que transforma um tanque, que parece tão simples, numa potencial tumba? Pois é, a resposta está nos perigos que a gente não vê. Perigos ocultos, muitas vezes invisíveis, que estão ali, escondidos, dentro do que a gente chama de espaços confinados. E olha, o perigo mais traiçoeiro de todos é o próprio ar que se respira lá dentro. Tem um dado do NIOSH, que é o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, que é de arrepiar. 56%, mais da metade das mortes em espaços confinados são causadas por atmosferas perigosas. É isso mesmo, é um assassino invisível, silencioso, que pega de surpresa. Bom, e para combater essa ameaça toda, o Brasil tem uma solução bem estruturada. A Norma Regulamentadora 33, a famosa NR33. E é importante entender uma coisa. Ela não é só uma regrinha no papel, não. É um sistema completo, uma estrutura de segurança pensada justamente para prevenir que essas tragédias aconteçam. Certo. Então, vamos ao que interessa. O que, afinal de contas, é um espaço confinado? Porque a NR33 é super específica nisso, sabe? E entender essa definição é, sem dúvida, o primeiro passo para garantir a segurança. Olha que interessante a precisão dessa definição. Para um lugar ser considerado um espaço confinado, ele precisa atender a 3 critérios. E não é um ou outro, não. Tem que ser os 3 juntos. Primeiro, não foi feito para alguém ficar lá dentro o tempo todo. Segundo, a entrada e a saída são complicadas, limitadas. E terceiro, que é o ponto mais crítico, a ventilação é ruim, ou seja, não consegue remover contaminantes, ou tem pouco ou até excesso de oxigênio. E aí a gente começa a perceber que esses espaços estão em todo lugar. É muito mais comum do que se imagina, em várias indústrias diferentes. Pensa só, na agricultura, a gente tem silos, biodigestores. Na construção tem túneis, redes de esgoto, até em navios com os porões de carga. A lista é enorme, o que só mostra o quanto a NR33 é importante. Agora, uma coisa fundamental sobre a NR33 é que ela não joga a responsabilidade toda em cima de uma pessoa só. Pelo contrário, ela cria um sistema em que todo mundo depende um do outro. É como se fosse uma trindade da segurança, sabe? Com 3 papéis-chave, cada um com sua função bem clara e super importante. O primeiro pilar dessa trindade é o planejador. Na NR33, ele é chamado de supervisor de entrada. Pensa nele como o maestro de uma orquestra. É ele que coordena tudo. É responsabilidade dele analisar todos os riscos, checar se todas as medidas de segurança estão ok e, o mais importante, emitir a permissão de entrada e trabalho, a famosa PET. Resumindo, sem o ok dele, ninguém entra. Depois, a gente tem o executor, que é o trabalhador autorizado. É a pessoa que de fato vai entrar no espaço confinado para fazer o serviço. Mas não é qualquer um que pode fazer isso não. Esse trabalhador tem que ser treinado para saber identificar os perigos, para usar todos os equipamentos de segurança do jeito certo e, claro, para manter a comunicação o tempo todo com quem está do lado de fora. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, temos o guardião, o vigia. Esse cara é literalmente a linha de vida de quem está lá dentro. É o anjo da guarda mesmo. A única função do vigia é ficar do lado de fora, monitorando tudo, sem piscar. Ele tem que garantir que as condições continuem seguras e estar pronto para chamar o resgate no primeiro sinal de que algo deu errado. E a norma é tão séria sobre isso que ela deixa bem claro, com todas as letras. Olha só o que diz o texto. O vigia deve permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados. Percebe? Permanecer fora. Não é um pedido, é uma ordem. O vigia não pode ficar fazendo outra coisinha, atender o celular, nada. A única missão dele naquele momento é proteger a equipe que está lá dentro. Tá, legal. Mas como é que essa trindade da segurança funciona na prática, no dia a dia? Bom, uma coisa é certa. Entrar num espaço confinado nunca é feito de qualquer jeito, no improviso. Pelo contrário, existe todo um plano, um passo a passo super detalhado que tem que ser seguido à risca. E esse processo é bem lógico, uma coisa depois da outra. Tudo começa com a análise preliminar de risco, a APR. Com essa análise na mão, o supervisor emite a PET,
Aí, o próximo passo é isolar e bloquear qualquer fonte de energia. Sabe, eletricidade, válvulas, qualquer coisa que possa ser ligada por acidente. Só depois de tudo isso é que se testa o ar lá dentro, ventila o espaço e mesmo depois de entrar, o monitoramento do ar tem que ser contínuo o tempo todo. E essa parte de testar a atmosfera não é brincadeira, é quase uma ciência. Não é só enfiar um medidor lá dentro e pronto. Tem que seguir uma estratégia de medição em 4 pontos. Mas por quê? Simples, porque os gases se comportam de maneiras diferentes. Alguns são mais leves que o ar e sobem, outros são mais pesados e se acumulam lá no fundo. Então, medir em cima, no meio e embaixo é a única maneira de garantir que o ar está seguro de verdade, em cada cantinho do espaço. Ok, a gente planeja tudo, segue todos os passos, mas e se, mesmo assim, alguma coisa dá errado, emergências acontecem? E é nessas horas que o nosso instinto, a nossa vontade de ajudar, pode se tornar o nosso pior inimigo. Para lidar com o pior cenário possível, a NR33 tem uma regra que é fundamental. Imagina a cena. Um colega de trabalho está lá dentro e, de repente, ele desmaia. Qual é o primeiro impulso? É correr para ajudar, claro. É uma reação natural, quase impossível de controlar. Só que, num espaço confinado, essa atitude, por mais nobre que pareça, é a decisão mais perigosa que se pode tomar. A mensagem aqui é uma só, e ela precisa ficar gravada na cabeça de todo mundo. Não entre. É isso. O mesmo perigo invisível que derrubou a primeira pessoa continua lá. Entrar na emoção sem o equipamento certo, sem o treinamento, isso não cria um herói. Isso cria uma segunda vítima. Infelizmente, as estatísticas mostram que uma grande parte das mortes nesse tipo de acidente é de gente que tentou ajudar e acabou morrendo também. Então, qual é o jeito certo de agir? O procedimento correto já está todo definido no plano, antes mesmo de alguém botar o pé lá dentro. O vigia tem que acionar o alarme na hora e chamar a equipe de resgate que já deve estar de prontidão. E essa equipe, sim, é preparada. Eles são treinados para isso, têm equipamento de ar autônomo, sabem as técnicas para tirar a pessoa de lá com segurança. Resgate, gente, é uma operação planejada, nunca um ato de improviso. No fim das contas, o que a gente tira de tudo isso é que a NR33 não é só papelada, não é burocracia. É um sistema, sabe? Um sistema todo interligado, como uma corrente, onde cada elo, o supervisor, o trabalhador, o vigia, cada um deles é absolutamente vital. Se um elo desses quebrar, a consequência pode ser fatal. Por isso a pergunta que fica no ar é: será que essa norma, que é literalmente uma linha de vida, está sendo levada a sério como deveria?